paz do Senhor, queridos irmãos, ouvintes. Estamos para mais uma transmissão neste domingo, dia 22 de novembro de 2020, direcionado à Igreja Batista Bortolândia, mas também a você que está aí do outro lado a nos prestigiar nesse culto, nessa mensagem que prestamos ao Senhor. Amém? Então quero convidar você já a darmos início ao culto deste domingo, nessa mensagem que com certeza trará grande edificação à sua vida. Quero orar nesse momento para darmos abertura a uma palavra que o Senhor irá falar aos nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por mais este domingo, podermos estar juntos para realizarmos o culto ao Senhor. Continua abençoando nossas vidas, que possamos ser edificados pela Tua Palavra agora. Pedimos ao Senhor que abençoe ricamente os nossos irmãos, demais ouvintes nessa noite. Também pedir para que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa curá-los. Pedir por nossos irmãos idosos, pedir por todas as dificuldades que eles têm passado, que o Senhor seja misericordioso com eles. Pedir ao Senhor por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão desanimados e caídos, que o Senhor possa derramar chuva de bênção sobre eles. Pedimos ao Senhor que abençoe esta nação, pedimos ao Senhor que abençoe os nossos governantes, pedimos ao Senhor que nos dê uma semana abençoada, que agora essa palavra possa entrar em nossos corações e fazer a grande diferença em nossa vida. Nós oramos e agradecemos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos ouvintes, quero convidar você a uma leitura que está em Colossenses capítulo 1, versículos de 10 a 12. Estamos falando dentro de um tema específico, que é o bem-estar espiritual do cristão na carta aos Colossenses, tá? Nesta noite eu quero falar sobre agradando a Cristo, é o título da nossa mensagem. Vamos ler o texto bíblico, Colossenses 1, 10 a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Muito bem, meus queridos ouvintes, irmãos, estamos numa sequência aí na carta aos Colossenses falando exatamente sobre o bem-estar espiritual e hoje nós falaremos então sobre agradando a Cristo. É evidente que o bem-estar espiritual citado pelo apóstolo Paulo nesta oração pelos irmãos de Colossos tem a ver com a vida que vivemos em gratidão a Cristo. Isto é, vivendo para agradar a Deus. É interessante que, segundo Paulo, a nossa felicidade está em agradar ao Senhor. Ou seja, quanto mais eu agrado a Cristo, mais feliz eu sou, ou nós somos. Paulo fala de Cristo em nós, e aí logo em seguida ele passa a falar em oração sobre como eles deveriam ser agradecidos a Cristo, e isso lhes traria um bem-estar extraordinário. São três destaques que nós encontramos aí nessas palavras do apóstolo Paulo, nesses três versículos, para agradarmos a Cristo, que com certeza nos trará então o fortalecimento, e também a nossa fundamentação mais e mais ainda no Senhor, tá bom? Então nós vamos traçar agora aqui algo que vai nos trazer grande alegria, mais ainda do que nós já temos. Agradaremos a Cristo e seremos felizes quando, primeiro,
É claro, o versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro, vivermos dignamente. Parece claro que a felicidade daqueles irmãos de Colossos dependia do quanto eles agradavam a Cristo. E como se fazia isso? Paulo, em sua oração, expressa exatamente como eles deveriam agradar a Deus e a Cristo. Primeiro, Paulo é bem claro, vivendo de maneira digna das bênçãos de Deus. Devemos viver de maneira digna das bênçãos de Deus. Certamente aqueles irmãos precisavam deixar de ouvir os gnósticos e os demais hereges da igreja e se apegarem a Deus Pai e a Jesus Cristo, fazendo de tudo para agradá-los. Percebam, irmãos, Paulo está dizendo que os crentes deveriam agradar a Cristo e não agradar a todos. Eu vou repetir. Paulo está dizendo que nós devemos agradar a Cristo e não agradar a todos. Ou nós agradamos a Cristo, ou nós não agradamos, porque agradar a Cristo não quer dizer agradar a todos. A maneira. Paulo mesmo lhes ensina, aqueles irmãos, como nos ensina hoje. Frutificando em toda boa obra. Era como se Paulo, meus queridos, dissesse assim: em tudo que vocês colocarem as mãos, devem glorificar ao Pai, e aí vocês serão felizes. Tudo que vocês fizerem, contribua com o reino de meu Pai, e vocês serão felizes. Agradem a Cristo. E depois ele começa crescendo no conhecimento de Deus. Era como se Paulo dissesse: cresçam no verdadeiro conhecimento da verdade. Nós temos que entender, e já entendemos, que havia os gnósticos, aqueles que se achavam iluminados, detentores da verdade. E aí Paulo diz: cresçam no verdadeiro conhecimento da verdade, a palavra de Deus. Não se deixem levar por falsas doutrinas e filosofias, mas cresçam na verdade de Deus, na sua palavra, em Jesus Cristo nosso Senhor. Perceba que Paulo aqui, ele diz que a nossa felicidade tem tudo a ver com aquilo que nós conhecemos e nós crescemos nisso. Não dando ouvido às falsas doutrinas ou vãs filosofias. É assim que vivemos dignamente e agradamos a Cristo. Não interessa o que os outros dizem, mas o que o Pai disse, o que o Filho disse e o que o Espírito Santo disse. Assim viveremos dignamente e certamente alegraremos o coração do Senhor e, consequentemente, nós seremos felizes. Saberemos o que é viver o bem-estar espiritual. Isso é muito importante. Viver dignamente, frutificando e crescendo para a glória de Deus Pai. Isso é agradar a Jesus Cristo. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nesta noite. Segundo ponto, agradaremos a Cristo e seremos felizes quando, versículo 11,
nos fortalecermos poderosamente, sendo fortalecidos, diz Paulo, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo diz assim: vocês serão felizes e me agradarão quando, não dando ouvidos aos gnósticos, aos místicos, aos ocultistas, aos ditos iluminados, aos falsos mestres, se fortalecerem no poder de Deus, na força da sua glória, e aí vocês serão felizes. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos que o nosso bem-estar espiritual está em se fortalecer no poder de Deus e na força da sua glória, e assim agradaremos o próprio Senhor que nos fortalece. Isto é incrível e maravilhoso. Este é o poder vindo do Senhor que nos capacita a suportar todas as coisas adversas. Este é o poder que nos faz dar glórias a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a força que nos faz perseverar. Essa é a força que nos faz permanecer. Essa é a força que nos faz insistir. Essa é a força que nos faz criar raízes robustas e ainda viver pacientemente e com alegria. Quando assim vivemos, agradamos a Cristo. Força, foco e fé. Não podemos baixar a cabeça. Não podemos desanimar. Não podemos deixar de brilhar. Não podemos desistir. Não podemos perder a paciência. Ao contrário de tudo isso, devemos nos fortalecer poderosamente. E assim agradaremos a Cristo e ao mesmo tempo desfrutaremos da alegria, da felicidade, do bem-estar espiritual. Este é o segundo segredo que Paulo revela aos irmãos de Colossos e que nos serve como pilar para que possamos agradar a Cristo e sermos felizes. Nos fortalecemos, ou nos fortalecermos poderosamente no temor de Deus e ao seu bendito Evangelho. Se fortaleça poderosamente nesse Evangelho que nos trouxe a salvação, nesse Cristo que nos trouxe a salvação, nesse Deus que nos amou e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Se fortaleça poderosamente e com certeza você será feliz, nós seremos felizes. Mas Paulo continua falando sobre essa questão de sermos felizes agradando a Cristo. Terceiro, nós agradaremos a Cristo e seremos felizes quando, terceiro, sermos agradecidos por tudo, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Uma das melhores coisas da vida é ser agradecido a Deus
e, consequentemente, ao seu Filho Jesus Cristo por todos os benefícios que eles nos deram, principalmente a vida eterna. Paulo orou para que os novos cristãos em Colossos chegassem à maturidade cristã, a fim de poderem andar diante do Altíssimo, agradando-lhe e realizando boas obras. Portanto, temos por dever, e isso depende do nosso bem-estar, agradar a Cristo. É assim, o Pai nos qualifica para a vida eterna, o Filho nos recompensa e nós devemos viver para agradá-los em tudo. Essa é a oração do apóstolo Paulo a todos os cristãos em todas as gerações. O Senhor nos tornou dignos de participarmos do seu reino e agora temos por dever sermos gratos a Ele. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse: nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, faz e fará por nós. Hernandes Dias Lopes foi bem inteligente ao afirmar isso. Nossa vida deve ser de um eterno hino de gratidão a Deus. E aí nós somos felizes quando nós podemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz no momento presente e aquilo que Ele fará ainda por nós. Olha, Paulo disse aos irmãos de Éfeso assim, Efésios 5:20. Olha só o que Paulo diz, Efésios 5:20. Dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele diz que nós devemos dar graças constantemente a Deus, sermos gratos constantemente a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Efésios 5:20. A nossa vida deve ser de constante agradecimento a Jesus Cristo por seu amor incondicional. Não é somente aos Colossenses a oração do apóstolo Paulo, é a nós também. Assim como foi aos irmãos de Éfeso e também aos irmãos de Tessalônica, que nos diz assim, 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses. Ser grato a Deus, a Jesus Cristo, é um dos pilares da nossa felicidade. Afinal, foram eles que nos deram o privilégio da vida eterna. Como não ser grato? Como não fazer a obra do Pai? Como não viver o bem-estar espiritual? Como é bom, meus irmãos. Como é bom poder agradar ao Senhor. Isso nos traz felicidade. Isso nos traz prazer, regozijo. Sejam gratos a Cristo, sempre. E aí nós chegamos numa conclusão objetiva, naquilo que nós já traçamos nessa mensagem desta noite.
nessa questão de gratidão a Cristo, nesse bem-estar que sentimos em ser gratos a Ele. Primeiro, vivermos dignamente. Agradaremos a Cristo e nós seremos muito felizes se vivermos dignamente o Evangelho de Jesus Cristo. Viver dignamente. Segundo, agradaremos a Cristo e nós seremos felizes se nos fortalecemos poderosamente nele. É dele que vem o poder e é ele que nos fortalece. Fortaleça no Senhor, fortaleça poderosamente nele, vivendo dignamente o Evangelho de Cristo. Você será feliz. E terceiro, nós agradaremos a Cristo e nós seremos felizes por isso, quando nós sermos agradecidos por tudo. Você já agradeceu hoje a Jesus pelo dia, pelo alimento, pela vida? Sermos gratos em tudo é razão da nossa alegria. Portanto, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é essa. Agradar a Cristo é ser feliz. De que maneira? Vivendo dignamente, nos fortalecendo poderosamente. E nós sermos agradecidos por tudo. Todos os benefícios. Tudo que Ele tem feito por nós. Principalmente, nos ter dado a salvação. Que Ele nos abençoe nesta noite. Que possamos ser edificados por esta palavra. Que você tenha uma semana abençoada. Eu quero orar, encerrando este culto e esta mensagem, e que ela possa ter atingido o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, nós só temos a agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoe os irmãos da Igreja Batista Bortolândia e demais ouvintes dessa noite. Cuida de nossas famílias. Nos dê uma semana produtiva e abençoada. Livra-nos do mal. Nos dê condições de termos o pão de cada dia. Nos fortalece. E que sejamos gratos ao Senhor por tudo. Que sejamos dignos de sermos chamados cristãos. Pedimos que o Senhor abençoe toda esta nação, todos aqueles que nos governam, e que possamos também, em tudo, dar graças ao Senhor. E que a tua graça infinita, a tua misericórdia, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana na presença do Senhor.